2, 3 e... Oi! O meu nome é Yane. Gente, desculpa pelo sumiço. Eu comecei os estudos, finalmente, a faculdade começou. E tá sendo muito divertido. Eu agora consegui finalmente alinhar um tempo para poder me dedicar ao canal. Me dedicar a vocês, meus queridos inscritos, que estão me apoiando nesta nova fase deste canal. Então, no vídeo de hoje, eu tenho vários conteúdos para postar. Inclusive, se vocês quiserem, me acompanhar assim fora do YouTube, vou deixar aqui as minhas redes sociais, tá? Já aproveita, se você quer saber, viu o título desse vídeo, quer continuar sabendo mais sobre minha vida, já aproveitou e viu os outros vídeos no canal, que eu sei que você está stalkeando. Aproveita, se inscreve, compartilha com os amigos. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Então, o que é o tema do vídeo de hoje? Hoje, eu, mera mortal, vou te ensinar a estudar para suas provas. Eu fiz um conteúdo sobre isso no meu TikTok. Ontem eu pensei, por que não compartilhar a mesma coisa em um vídeo maior? Em um vídeo para os meus queridos inscritos. Então, neste vídeo eu vou te mostrar algumas dicas que eu usei para poder passar na prova. Foram as dicas que eu usei para estudar para o Enem, por exemplo. São dicas que eu uso para estudar para outras matérias também, para as minhas matérias da faculdade, inclusive. Então, eu espero que esse vídeo ajude muito vocês a estudar para as provas em geral. E é isso. Bora pro vídeo. Primeiro de tudo, eu preciso contextualizar que eu estudava da forma preguiçosa. O que é a forma preguiçosa, Iane? A forma preguiçosa, ela vai apenas te deixar acostumada a saber o conteúdo. Então, você chega na sala de aula, e aí você, por exemplo, no fundamental, no ensino médio. E aí eu tenho essa aula de matemática. E aí eu presto atenção nos conteúdos, eu presto atenção na explicação. Na hora da sala de aula eu consigo resolver alguns exercícios sozinha, mas eu ainda saio com muitas dúvidas. E aí, ao invés de eu estudar em casa para revisar o que eu aprendi, eu faço o quê? Exatamente. Eu vou fazer qualquer outra coisa na minha vida, porque é isso que um adolescente faz, é isso que todo mundo quer fazer. É isso que todo mundo quer fazer. Todo mundo? Ninguém. Gente, você já passa o dia inteiro na escola. Você quer chegar na sua casa, você quer dormir, você quer comer, você quer descansar, você quer jogar Roblox, você quer fazer qualquer outra coisa, menos estudar de novo. E é justamente isso que vai te prejudicar no futuro. Eu não estou dizendo aqui, primeira dica de todos, estude fora da escola. Básico. Estude fora da escola, estude em casa. Quando você entender que você precisa estudar fora da sua sala de aula, gente, vamos pensar na lógica de professor. Agora eu dou aulas particulares. Inclusive, se vocês também estiverem interessados nas aulas particulares, no momento eu estou apenas dando de português e inglês, então se você tiver algum interesse, é só me contactar aqui pelo meu Instagram, vou deixar aqui. Enfim, o que é isso? O professor, ele precisa tomar conta de 30 alunos. Eu cuido de apenas um por uma hora. Eu consigo perceber quando o meu aluno está com dificuldade e eu tento ao máximo explicar a matéria de novo, reforçar aquele conteúdo, para eu poder avançar para os outros conteúdos. Só que se eu sou professor de ensino médio, eu tenho uma turma com mais de 30 alunos. Eu não sei se a Mariazinha e o Joãozinho aprenderam o conteúdo do mesmo jeito. Porque Mariazinha, por exemplo, ela aprende melhor assistindo, mas Joãozinho aprende melhor enquanto ele está escrevendo, enquanto ele está praticando. Então, eu não tenho como ajudar os dois da mesma forma. Eu não tenho como saber se os dois pegaram o conteúdo do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar em casa é tentar saber o que você precisa saber. Aqui. Primeira coisa que você fizer quando você chegar em casa, depois da sua aula, vai ser revisar o conteúdo. Ou, pelo menos, vamos lá. Vou deixar você descansar. Eu vou deixar você descansar. Depois que você descansar, você vai pensar no conteúdo de hoje. Aprendi conteúdo sobre geografia. O que eu aprendi em geografia? Aprendi geografia sobre meios de transporte. Só que eu não entendi o que a professora estava falando enquanto ela estava explicando, porque eu me distraí.
Então você vai fazer o quê? Você vai pegar o conteúdo da sua aula, vai separar um dia na semana, pode separar apostila para a sua escola, e você vai separar um tempo para você revisar aquele conteúdo que você aprendeu. Isso é um jeito muito fácil de fixar o conteúdo na sua cabeça. O que você vai fazer logo em seguida? Essa aqui é a minha segunda dica. Você vai ter um lugar, um horário fixo para você estudar. Eu, agora que estou na faculdade, eu aprendi a gostar, eu era muito acostumada a estudar com barulho. A minha sala era muito barulhenta, então eu fui acostumada a ler no barulho, estudar no barulho, porque se eu não fizesse isso, eu não aprenderia nada. Então, o que eu fiz? Agora eu estou acostumada a estudar na biblioteca, no silêncio, vocês têm que estudar com música, então vai depender. Você vai escolher um lugar, um horário fixo, um dia. Vamos começar escolhendo, por exemplo, falando de lugar. Eu tenho que minha mesa, por exemplo, eu vou estudar aqui quando eu estiver em casa. Se eu estiver fora de casa, eu vou estudar na biblioteca. Aí agora, mas e onde é que eu posso achar material para estudar? Academicamente falando, eu vou procurar nas referências bibliográficas da minha faculdade. Então, a gente recebe uma ementa. Nessa ementa vai ter os conteúdos que vão ser abordados durante o semestre e quais foram as referências que os professores usaram para poder aplicar aquele conteúdo. Então, eu vou pegar aquelas referências bibliográficas que eles colocaram e estudar em cima delas. Pego o livro à parte, vou lendo, pego o conteúdo do tópico. O professor na faculdade vai te passar livros que você precisa para aquela aula, para a próxima aula. Então, sempre não acumule matéria. Não acumule matéria na faculdade. Não acumule matéria, isso é péssimo. O que está me ajudando a voltar com este canal é não acumular matéria. Então, se não acumulei matérias, tá legal? Estude. Tá, agora falando com você, estudante de ensino médio, você vai fazer o quê? Você vai procurar algum material. Pega seu livro didático, pega o vídeo no YouTube, pega a questão, resolve. Quando eu estava estudando para Enem, agora falando de Enem. Quando eu estava estudando para Enem, eu usava essa plataforma aqui, que é o Planejativo. Ele tem a versão para celular e tem a versão em site. Ela é muito boa. As duas são muito boas. Eu particularmente gosto da versão no site, usando o computador, porque fica a tela bem maior e fica bem melhor de estudar. Mas aí depende de você. Então, ela é uma plataforma muito boa, gratuita. Pega vídeos de vários professores do YouTube, prepara revisões escritas, prepara mapas mentais também. É muito completa, tem questões, é ótima para revisar. Eu usava muito, eles também montam um cronograma para você. Então, se você não tiver, se você tiver que começar a estudar agora em maio, por exemplo, para o Enem, comece e monte o cronograma e estude por ele. Eu recomendo muito, foi o que me ajudou a estudar, além do cursinho que, se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo só contando como foi que eu estudei para o Enem. Mas antes de fazer cursinho, eu estava usando a Planejativo, que, só sendo de graça, era muito, muito boa. Eles têm a versão paga deles também, se não me engano, para questões. Se não me engano, era para questões e avaliações que eles fazem dentro da plataforma. Eu não via muita necessidade, porque eu conseguia ter o mesmo número de questões pegando outras provas em outros sites, por exemplo. Então, depende de você. A minha próxima dica é o quê? Estude por questões. Pratique aquilo que você aprendeu. Então, eu gosto de estudar escrevendo. Então, toda vez que eu estou estudando, lendo um resumo, lendo um capítulo de livro, eu estou sempre anotando as coisas que eu estou entendendo. Então, falando de linguagem acadêmica. O livro vai estar numa linguagem que eu não vou entender. Eu não estou entendendo aquela linguagem. Na hora que eu for revisar, eu preciso colocar numa linguagem que eu vou entender. Então, eu tento colocar com as minhas palavras aquilo que eu aprendi. Pronto. Agora, falando com você, estudante de escola. Você vai fazer o seguinte. Você vai anotar o conteúdo da sua aula. Quando você for revisar, pegar o seu material, você vai tentar escrever, fazer um resumo daquilo que você entendeu. Depois você vai resolver questões. Resolver questões é um dos melhores jeitos possíveis de você praticar aquilo que você entendeu. E aí, depois que você responder aquelas questões sobre o conteúdo, você vai corrigir essas questões. E aí, quando você corrige essas questões, você aproveita. Essa aqui é outra dica também. Faça um caderno de erros com essas questões. Então, pega as questões que você já fez, corrige elas. Anota a resolução delas, tipo, por que você errou. E depois você coloca nesse caderninho. E aí, quando você tiver dúvidas sobre aquilo que você está errando, você vai consultar o seu caderninho de erros. E aí, pronto, você está revisando para a sua prova. Gente,
vídeos. Essa aqui foram algumas dicas que eu usei e que eu pratiquei muito para estudar para as minhas provas. Eu sempre uso elas, eu comecei a usá-las de verdade mesmo no ano passado, quando eu comecei a estudar para Enem. Então, como eu já falei, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem perguntas, coisas que vocês querem saber, principalmente ideias de vídeo, por exemplo, se vocês quiserem saber como que eu estudei para o Enem ano passado, deixem aqui nos comentários, comentem bastante, compartilhem este vídeo para os seus amigos. E é isso, gente. Este foi o vídeo de hoje. Um beijão e até mais. Tchau, tchau!